O futuro já começou, e ele fala mandarim. Bem-vindo e bem-vinda ao seu ponto de encontro com a vanguarda tecnológica. Das super apps aos algoritmos que moldam o amanhã. Aqui, nós desvendamos o ecossistema de inteligência artificial da maior potência digital do planeta, a China. Conecte-se hoje com a China do futuro. Imagina a seguinte cena, um cruzamento super caótico na cidade de Hangzhou, na China. E lá no meio, gerenciando o trânsito todo, tem um robô. Até aí, bom, tecnologia urbana, né? Exato, mas aí é que tá. De repente, no meio daquela confusão de carros, esse robô vira para os pedestres e faz aquele gesto de coração com as mãos metálicas, sabe? Ah, tipo aquele coraçãozinho com os dedos? Nossa! Isso mesmo. Parece, sei lá, uma cena super inofensiva de um filme de ficção científica bem otimista, mas a verdade é que isso é só a ponta de um iceberg tecnológico gigantesco. Com certeza. E o que surpreende nessa imagem inicial não é nem a engenharia mecânica da coisa. É a tentativa da máquina de, simular empatia mesmo. Pois é, isso muda totalmente a perspectiva de quem tá olhando. Muda muito, porque a inteligência artificial, ela claramente deixou de ser aquele código enigmático rodando lá num laboratório fechado, sabe? E passou a ser uma presença muito tangível e interativa no nosso espaço físico. E muito eficiente também, né? Tanto nas cidades quanto nas indústrias. E olha, esse é exatamente o foco da nossa análise de hoje. Um assunto fascinante. Bom, começando pelo nosso objetivo principal aqui no programa. A nossa missão é divulgar, desconstruir e comentar as inovações tecnológicas revolucionárias que estão ganhando muita força lá na China. Sempre com aquele olhar super focado no uso prático da coisa, né? Exato, nas vantagens reais que essa inteligência artificial traz para o dia a dia. E para a gente entender como essa tecnologia saiu lá das ruas asiáticas e caiu direto no colo da economia europeia, as nossas fontes de hoje fazem a gente pousar direto na Polônia. Mais especificamente num evento enorme, né? Isso. A Feira Internacional de Automação Industrial e Robótica lá em Varsóvia, que rolou em meados de maio. O material que a gente analisou descreve um ambiente que, transborda energia. Dá para imaginar. Aqueles galpões gigantescos, né? Gigantescos, preenchidos por aquele zumbido constante de milhares de braços robóticos operando ali, sem parar, ao mesmo tempo. É o som da manufatura mudando de fase. E o que estava em exibição lá em Varsóvia ilustra perfeitamente essa nova era, sabe? De um lado da feira, você tem aquele maquinário pesado operando. Por exemplo, as máquinas de solda automatizadas daquela fabricante chinesa, a Feirino. Certo, vamos desvendar isso. O que tem de tão especial nessas máquinas de solda? Então, a operação delas chama muita atenção porque os movimentos têm uma precisão que, beira o assustador de tão exata. E do outro lado do pavilhão? Aí é que está o contraste iônico. A poucos metros de distância, o stand de outra empresa, a Unitree Robotics, estava simplesmente lotado. E o motivo? Um robô humanoide atraindo uma multidão imensa. Só porque ele tinha formato de gente? Praticamente. Ele ficava cumprimentando os visitantes, reagindo de forma super animada a todo mundo que passava. Espera um pouco, porque a gente precisa colocar os pingos nos is aqui. Soldar peças de metal numa linha de montagem, é uma coisa que robôs industriais já fazem desde a década de 80. Sem dúvida. Montadoras de carros pelo mundo todo estão cheias de braços mecânicos disparando faíscas. Qual é a grande novidade que essa tecnologia com IA traz para um braço de solda da Feirino, por exemplo? É uma ótima pergunta. Porque, por que isso é tratado como uma revolução lá na feira? A diferença fundamental, a grande sacada, está no mecanismo de percepção do robô. A automação tradicional, essa dos anos 80 que você mencionou... Aquela mais dura, né? Isso, ela é cega e totalmente rígida. Um robô antigo é programado para ir de uma coordenada X até uma coordenada Y e aplicar solda ali, ponto. Ele não enxerga nada. Nada.
Se a peça de metal chegar na esteira com, sei lá, 1 milímetro de desvio, o robô antigo vai soldar o ar, ou vai estragar a peça. Ele não sabe o que ele está fazendo de verdade. Ele só repete o movimento feito um relógio. Exatamente. Agora, a novidade monumental é que a inteligência artificial dá para essas máquinas novas, como as da Ferdinand, uma capacidade de mapeamento espacial em tempo real. Uau, então ele meio que enxerga a peça? Ele entende o ambiente. A IA processa um monte de dados de câmeras e sensores tridimensionais, sabe? Ela enxerga o metal, percebe se a chapa está levemente torta e ajustar o ângulo do laser na mesma hora. E a força da solda também? Tudo. Em frações de segundo. O robô realmente compreende o espaço físico ao redor dele. E olha, conectando as coisas, essa mesma lógica computacional, essa percepção de espaço, é o que permite aquele robô humanoide da Unitree funcionar lá na mesma feira, né? Perfeito. A base da tecnologia não muda. Porque para o algoritmo reconhecer uma peça de metal tá meio desalinhada, ou reconhecer que uma pessoa se aproximou e levantou a mão para dar um oi, no fundo é a mesma coisa. É o mesmo processo. Interpretar dados visuais e reagir fisicamente de um jeito adequado. A inteligência artificial é a mente que traduz esse mundo físico lá para os motores do robô. Fascinante. A IA transforma qualquer pedaço de metal numa ferramenta super adaptável. Exato. Deixa de ser aquela coreografia programada e dura e passa a ser uma interação com o acaso. Seja para unir duas chapas de aço ou para respeitar o distanciamento social numa feira lotada. É impressionante ver essa fluidez num evento assim. Mas convenhamos, né? Nenhuma empresa de logística lá da Europa vai assinar cheques de milhões de euros só porque achou um humanoide simpático. Ah, com certeza não. O mercado é cruel. Pois é. Tem que ter um ganho brutal de eficiência ali no chão de fábrica para justificar essa importação em massa que a gente está vendo. O que essas máquinas estão entregando ali, na ponta do lápis? Então, os números que as nossas fontes trouxeram ilustram muito bem essa transformação. Vamos pegar o caso da empresa polonesa Positive Machines. O que eles exibiram lá? Durante a feira, eles botaram em operação robôs logísticos chineses que navegavam de forma autônoma por um labirinto gigante de prateleiras, simulando um armazém de verdade. E o resultado comercial disso? O Michel Zdrada, que é gerente de produtos deles, relatou um dado que chama muita atenção. Eles já venderam mais de 500 unidades desses equipamentos importados da China. 500 unidades? Caramba! Pois é. E o principal motor para essa escala toda é o custo-benefício. Esses robôs costumam chegar no mercado com preços 3 a 4 vezes menores do que as alternativas produzidas lá mesmo, na Polônia ou na Alemanha. Tá, aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque essa é a minha principal dúvida. Manda. Uma diferença de preço tão absurda geralmente esconde alguma armadilha, né? O pessoal sempre desconfia. Sim, sempre que a gente vê uma maquinária industrial custando 1/3 do valor, a intuição já grita que a qualidade deve ser péssima. É a história do barato que sai caro. Sem dúvida. Porque imagina, se um robô de logística quebra e trava o corredor principal de um centro de distribuição logo na semana do Natal. O prejuízo é incalculável. Apaga qualquer economia que a empresa teve na compra. Então, como que essa relação comercial está se sustentando na Europa se fosse só maquinário barato e de baixa qualidade? Esse ceticismo que você apontou é exatamente a primeira barreira que os fornecedores asiáticos tiveram que quebrar. E a resposta, de novo, passa por como a inteligência artificial mudou a própria matriz de produção lá na China. Como assim? As fontes citam a experiência da LT Utron, que é uma grande distribuidora que escolheu representar a Farino na Europa. O Jacek Sluzarek, o gerente de vendas, deixa super claro que eles não escolheram a marca só pelo preço. Foi pelo quê, então? Pela qualidade constante e confiabilidade. O que acontece é que a IA está sendo usada lá dentro das fábricas chinesas para otimizar o design e a produção dos próprios robôs. Ah, eles usam robôs inteligentes para fazer robôs melhores. Isso. Eles reduzem o desperdício de material, identificam falhas na linha de montagem muito antes da máquina ficar pronta. Isso barateia a escala sem estragar as peças importantes. Então, quando a máquina chega na Europa para fazer marcação a laser ou inspeção industrial, ela aguenta o tranco. Aguenta muito. Ela funciona sob um estresse contínuo, sem aquelas interrupções chatas.
E é esse feedback positivo que garante que os europeus continuem renovando os contratos. Entendi. O ganho de escala com a automação inteligente deixa o produto final mais barato lá na origem, entregando algo de ponta por uma fração do preço. Exato. Isso explica o primeiro impacto financeiro. Mas, mergulhando mais fundo nas fontes, tem um ponto que eleva essa discussão para um nível muito mais louco. Qual? A própria relação entre essas fábricas chinesas e os clientes da Europa Oriental está mudando. Ah, sim, a dinâmica de trabalho. Não é mais só aquela coisa de compra o robô, joga num container e tchau. Virou um processo contínuo de co-desenvolvimento totalmente guiado por dados. O caso da Tech for Business ilustra isso perfeitamente. É um microcosmo dessa nova realidade. Nossa, essa história deles é fantástica. A equipe que fundou a empresa passou uns 15 anos trabalhando de forma totalmente analógica no setor de limpeza profissional. 15 anos com rodo e balde na mão. Isso. 15 anos liderando equipes de limpeza antes de dar esse salto para a automação no ano passado. E quem conta isso pra gente é o Piotr Kozinak, gerente de projetos deles. E a virada de chave deles foi bem criteriosa, né? Muito. Depois de testarem várias opções globais, eles decidiram importar justamente as marcas chinesas, tipo a Gibot, a Canon Robotics e a Lens Technology. Que tem desde robô pesado para lavar chão de shopping até aqueles que entregam comida. E os humanoides também. Mas o grande diferencial que o Piotr apontou não é a máquina física em si, é a postura do fabricante chinês. O que eles fazem de diferente? Ele diz que os fabricantes adotam as sugestões e customizam os produtos muito rápido, com base no feedback diário de quem está usando o robô lá na Polônia. Isso levanta uma questão importantíssima. Como que essa logística de customização ágil é viável na prática? Pois é, eu fiquei pensando nisso, porque se o cliente lá em Varsóvia reclama que a escova do robô não está limpando direito um tipo de piso europeu específico... Ou que o robô esbarra num balcão que não estava no mapa. Exato. A fábrica lá na China vai fazer o quê? Parar tudo, redesenhar a vassoura, fabricar um lote novo e botar num navio que demora um mês para chegar? Isso acabaria com qualquer agilidade, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. A mágica acontece porque a principal via de customização não ocorre no hardware, na peça física. Ocorre no software. Ah, o pulo do gato tá na nuvem. Exatamente. É aí que entra o aprendizado de máquina contínuo. Pensa naqueles aplicativos de trânsito que a gente usa, tipo o Waze, sabe? Se o motorista dá de cara com uma rua interditada, o aplicativo nota que ele parou. Ele entende o obstáculo e, na mesma hora, já desvia todo mundo que vem atrás para outra rota. O mapa vai ficando inteligente em tempo real. Isso. Com os robôs, a lógica é idêntica. Imagina um robô limpando um corredor na Polônia. Ele tem sensores que detectam como o atrito de um piso de mármore mais úmido, por exemplo, afeta o peso dos motores dele. Ele percebe que está escorregando ou fazendo força demais? Perfeito. Ele pega essa matriz de dados super complexa e manda para a nuvem. Os engenheiros e os algoritmos lá na China recebem isso, processam quase na mesma hora e lançam uma atualização. Uma atualização de software que muda o comportamento da máquina física. Sim. A atualização recalibra a força dos motores daquele robô específico para limpar aquele piso de mármore molhado perfeito, sem trocar um parafuso. É brilhante. A grande sacada é que a China parou de exportar apenas ferramentas físicas de metal e passou a exportar inteligência contínua. Uma inteligência viva. A máquina que a empresa europeia compra e bota no galpão é só um veículo, um corpo físico, para um algoritmo que está sempre evoluindo. Isso muda tudo. Muda totalmente o jogo da automação. Antes era um gasto fixo. Você comprava a máquina, ela ia envelhecendo e perdendo valor todo dia. E agora vira um serviço vivo, onde a frota inteira de robôs fica mais inteligente a cada novo obstáculo que um único robô encontra. Exato. Essa customização turbinada por IA cria tipo uma malha de soluções super localizadas. Não precisa atravessar o oceano com um motor novo. O algoritmo resolve o problema físico remotamente. É impressionante. E esse nível de suporte contínuo explica por que a gente vê hoje uma verdadeira corrida entre as empresas europeias. Elas estão competindo ferozmente entre si. Todo mundo querendo fechar contrato de exclusividade.
Isso. Querem virar as distribuidoras oficiais dessas marcas asiáticas de qualquer jeito. E essa mentalidade de o robô de hoje é a pior versão do robô que você vai ter amanhã, nossa, é o que impulsiona essa adoção em massa. Com certeza. E vale destacar que esse movimento não fica restrito só à logística de caixa em armazém ou passar pano em supermercado. Tem coisas bem mais complexas acontecendo, né? Muito mais. O material da nossa análise avança para o resto da Europa Central e Oriental, mostrando tarefas industriais de uma complexidade absurda sendo dominadas pela IA. Tem aquele exemplo da empresa da República Tcheca, a ITS Aim. Eles fecharam uma parceria fortíssima com a Jiangsu Boswang Automation da China, uma cooperação voltada especificamente para a automação de chicotes elétricos. E para quem está ouvindo a gente visualizar bem, explica qual é o problema com esses chicotes elétricos. Bom, em qualquer avião, carro ou máquina pesada, existe uma rede que é tipo o sistema nervoso do equipamento. São os chicotes elétricos. Um monte de fios amarrados. Dezenas, às vezes centenas de fios super coloridos, todos agrupados. E eles precisam ser cortados, roteados e conectados com uma precisão absoluta. O que deve ser um pesadelo para automatizar. Historicamente era impossível, porque a natureza do fio é caótica. Pegar um bloco rígido de aço e parafusar em outro bloco de aço é fácil para o robô. Ele sabe a coordenada exata, o metal não dobra. Exato. Agora, um fio elétrico é mole, ele é maleável, ele dobra, ele torce, balança com a gravidade. É quase impossível programar rigidamente onde a ponta do cabo vai parar. É por isso que sempre dependeu de muito trabalho manual humano nas fábricas. Mas e aí, como a IA resolve isso? A IA, aliada à visão computacional avançada, muda toda a equação. As máquinas chinesas conseguem prever o comportamento maleável desse fio em tempo real. Tipo, o robô adivinha para onde o fio vai balançar. Ele calcula a trajetória da curvatura na hora. E aí ele guia as garras mecânicas para segurar e conectar o cabo com a tensão perfeita, sem quebrar nada. Incrível! O Szymon Kohut, que é o cofundador tcheco da ITSM, destacou justamente isso. Ele fala que a eficiência dos asiáticos para resolver essa complexidade caótica é tão esmagadora que abre um caminho livre para essa integração Ásia-Europa. E não é só uma percepção isolada lá do leste europeu, viu? A validação dessa força de mercado vem do próprio núcleo da indústria pesada da Europa, a Alemanha. Ah, os alemães não iam ficar de fora dessa observação. De jeito nenhum. As declarações do Darius Plevik, que é o gerente regional de vendas da gigantesca Back-Off Automation lá na Alemanha, são um atestado definitivo. Que ele relatou sobre a feira de Hannover. Ele disse que a presença das empresas chinesas de robótica lá em Hannover era massiva e inegável. Ele alerta com todas as letras que a manufatura desenvolvida na China está evoluindo num ritmo que ninguém mais pode ignorar. E essa relação descrita na fonte mostra uma teia de interdependência gigante, né? Fundamental. A Back-Off Automation não está só olhando os chineses crescerem com medo. Ela está lucrando com isso. Como fornecedora. Exato. A China sozinha já representa uns 10% do total de vendas globais dessa empresa alemã. E eles projetam um crescimento de 2 dígitos entre 2024 e 2025. Então componentes super avançados vão de um lado para o outro o tempo todo. É um ecossistema econômico interligado. A tecnologia flui, as peças fluem e os algoritmos são treinados pelo cruzamento de toda essa montanha de dados operacionais globais. Bom, a gente já entendeu o nível de penetração absurda dessa IA nos polos industriais. Mas trazendo para a nossa realidade, como que essa revolução silenciosa lá nos corredores da Polônia ou na Alemanha impacta quem está escutando a gente agora? É a pergunta de $1 milhão. Porque é muito fácil a gente tratar isso tudo como uma curiosidade corporativa distante. Tipo, legal, tem um robô lá longe. Mas a questão prática é que a automação afeta tudo. Tudo. Ela dita o ritmo e o custo da economia do nosso dia a dia. Se o custo para fabricar e transportar produtos despenca, porque os robôs não param e não erram, toda a cadeia de consumo global sente esse impacto no bolso. Fica tudo mais acessível. E vale lembrar de um detalhe. A mesma inteligência artificial que organiza um chicote elétrico super complexo numa fábrica também está lá na rua. Sim, o material faz um paralelo muito revelador no final. Ele documenta robôs de IA
fazendo apresentações de entretenimento num parque na cidade chinesa de Wuzhou. Interagindo com multidões no feriado do Dia do Trabalhador. Ou se a gente voltar para a imagem que abriu o nosso bate-papo, aquele robô de trânsito em Hangzhou. Aquele que faz o coração com a mão? Ele mesmo. Ele processa dezenas de veículos, prevê rota de colisão, gerencia semáforo e ainda demonstra empatia social. É a mesma espinha dorsal de software, o mesmo aprendizado profundo que solda carro, agora cuidando do asfalto e das pessoas. Conectando tudo isso, a conclusão do nosso mergulho profundo é muito clara. A robótica com IA da China não está batendo na porta do mercado só porque é baratinha. Ela está entrando pela porta da frente. Totalmente. O valor não está só no desconto, mas na precisão e na adaptabilidade. As empresas compram uma máquina que aprende e se ajusta ao ambiente delas pela nuvem quase no mesmo segundo. O DNA da logística mudou para sempre. Pois é. E chegando na reta final da nossa análise de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo, sabe? Para todo mundo refletir. A gente falou muito sobre galpão, linha de montagem, rua movimentada, mas conectem os pontos. Se uma frota de robôs chineses já tem um refinamento para desviar de caixa em armazém, limpar piso molhado diferente, prever como um fio vai dobrar e não atropelar ninguém no trânsito... Qual é o próximo passo? Exato. Qual é a verdadeira distância tecnológica entre isso e a nossa vida privada? Quanto tempo realmente falta para que uma IA customizada e autônoma dessas esteja dentro da nossa casa, gerenciando nossas tarefas complexas, limpando a nossa bagunça na sala, né? Imagina um equipamento que aprende a sua rotina matinal, desvia das coisas jogadas no chão com aquela mesma maestria de um armazém e arruma a casa com a precisão de um maquinário pesado. É a próxima fronteira óbvia, quando o algoritmo dominar totalmente a aleatoriedade da casa da gente, usando a mesma rede neural que já resolve os problemas logísticos da Europa, nossa. O salto na automação de consumo vai virar a sociedade de cabeça para baixo. A barreira física não existe mais. O hardware está pronto. A barreira agora é só o tempo de treinamento desses dados. Exatamente, é só uma questão de tempo. E nós vamos continuar acompanhando cada segundo desse avanço, pode ter certeza. Esse é o nosso compromisso aqui. Sempre de olho. Então fica o convite para quem acompanhou esse bate-papo até agora. Não deixe de conferir os outros mergulhos profundos disponíveis aqui no canal. Nós seguimos muito focados em desvendar as inovações tecnológicas e as vantagens do uso prático da inteligência artificial vindas lá da China. Porque, olha, sempre tem uma camada nova de complexidade para a gente entender sobre como essas máquinas estão mudando o panorama global. Com certeza. E se as descobertas da nossa análise de hoje trouxeram ideias novas, não guarde esse conhecimento todo só para si. Indique para os amigos, compartilhe com seus contatos profissionais, joga o link lá naquele grupo de tecnologia que você acompanha. Compartilhar a informação é fundamental, né? É a melhor maneira de estarmos todos preparados para entender quem está programando o nosso futuro. Muito obrigada pela companhia ao longo de mais um programa e até o próximo Mergulho Profundo. Até a próxima, pessoal.